A união mais inesperada de Yokozo aconteceu, passando por tantas dificuldades aí para subir para a classe A. O Kiyotaki e a Horikita tinham que formar uma aliança com o Ryuen para derrubar completamente a Arisu, cara. Mas não só isso, como também rolou uma confissão no final das contas do Kiyotaka, mano, que ele falou que ia largar a turma assim que ele conseguisse ver o crescimento da Horikita. Cara, muita coisa louca tá acontecendo nessa parte da história e, sendo sincero, mano, tu vai sair daqui com a cabeça estourada de tantas estratégias inteligentes e plots gigantescos que vão acontecer. Então, ó, prepara aí, senta aí no lugar confortável, pega a pipoquinha e vem comigo pra gente explodir cabeças aqui. Vamos lá. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um dos grandes exames estava chegando, um grande festival que ia acontecer e, logicamente, que a busca pela classe A não parava, de forma alguma, né? E por isso que Kiyotaki e a Horikita foram se encontrar em uma sala de karaokê. Lá, eles meio que suspeitavam que pudesse haver mais alguém se juntando a isso aí. Caso contrário, também teria um encontro no seu próprio dormitório. Então, galera, a Horikita que estava lá começou a esperar e estudar, enquanto esperava a terceira pessoa misteriosa, né, que ia aparecer lá. O Kiyotaka não sabia quem era. A pessoa, eventualmente, abriu a porta e era Kouhei Katsuragi, da classe D, com o Ryuen atrás dele, o líder da classe D, que também reconheceu sua mudança sutil imediatamente enquanto brincava, né, com o bom humor dos dois ali, querendo... Por que a Horikita estava querendo fazer esse encontro? A sua observação estava em um ponto específico, porque a Horikita se tornou muito mais composta depois de resolver o incidente da Kushida, de não ter expulsado a Kushida, porque falou que a Kushida ia realmente ser de alguma serventia mais à frente para eles. Ela ainda era uma boa aluna que, de qualquer forma, tinha as notas melhores do que a Sakura. Então, mano, a pergunta que ela fez foi se esse atraso deveria ter algum efeito psicológico sobre ela, só que o Ryuen evitou essa pergunta inteiramente. Os dois líderes já estavam testando uns aos outros ali e estavam determinados a se encontrar. A Horikita começou oferecendo a ele um assento porque podia demorar um pouco para se resolver essas questões. E o Ryuen olhou direto para o Kiyotaka antes de se sentar com calma, né? Mantendo seu orgulho, obviamente, mas a gente já sabe de todas as revoltas que aconteceram entre os dois. Depois de terminar de pedir as suas bebidas, a Horikita estava prestes a começar a reunião. Só que o Ryuen parou e perguntou se seria bom, como é que ela se sentiu em cortar um colegial inútil e ser recompensado pelos pontos de classe como resultado. A Horikita mentiu, dizendo que a maioria dos problemas já tinham sido resolvidos. Nada, meu parceiro! Embora o Ryuen tenha chamado ela para uma declaração tão flagrante possível, ela estava indo muito bem em evitar as suas provocações, com Katsuragi examinando cada um dos seus movimentos. O Ryuen afirmou como ela foi a única classe que simplesmente expulsou um colega e perguntou como ela se sentiu, sendo a única que tomou a decisão ruim. Que na verdade para ela não foi uma escolha ruim, porque são eles que estão num ponto de pegar a classe A, eles estão mais próximos da classe A agora. Katsuragi parou eles no meio, então, enquanto o garçom chegou com as bebidas peculiares, achando anormal, inclusive, o Ryuen pegar um suco de laranja. A Horikita, então, propôs que eles formassem a relação cooperativa, a aliança, para o próximo festival de esportes que ia derrubar a classe da Arisu. Nem impressionado, nem contra isso, o Ryuen pediu alguns detalhes sobre o que ia acontecer nessa aliança aí. E a resposta era para uma competição contra pessoas de todas as séries, era apenas usar o sistema mesmo para marcar os mesmos pontos quando as pessoas estavam trabalhando no mesmo time. O Ryuen então perguntou por que a sua classe em específica foi escolhida particularmente, e ela argumentou que a Arisu não era qualquer uma que dava para ser subestimada, e que plenamente a gente sabe disso, né, cara? Porque a Arisu é mente brilhante, ela, pô, bate de frente com a Ayano Koji. Então, foi revelado que, se possível, a Horikita mesmo não teria feito isso em primeiro lugar, até porque a pessoa que ela menos confiava era o Ryuen. O Katsuragi concordava com o sentimento compartilhado entre eles ali como seu medo mais profundo de confiar no Ryuen em si mesmo. Ou seja, ele então perguntou por que ela fez essa movimentação tão arriscada, com uma resposta sendo a obtenção da classe A. Katsuragi atira de volta para ela como sendo uma menina ingênua e que não se importaria se a vitória escapasse deles. Ela racionalizou que o Katsuragi devia ser capaz o suficiente para poder reinar em cima do Ryuen, e essa seria a melhor aposta dada todas as suas opções. Vendo essa disposição atual, Katsuragi reconheceu como que a Horikita começou a crescer um pouco mais ao dizer que já queria propor uma aliança com eles antes que ela estendesse a mão de fato.
O Ryuen ficou particularmente silencioso esse tempo inteiro, observando, logicamente deixando as negociações para o Katsuragi acontecerem lá, para ele depois pedir sua opinião. E aí o Ryuen pediu a concessão da ajuda, que se eles quisessem, se a Horikita quisesse de fato a ajuda deles, ela teria que afirmar que eles não poderiam aceitar a possibilidade da sua classe ser o segundo lugar. E o próprio Ryuen acha que isso tudo não passava de um blefe, cara, enquanto trazia a ameaça ao Koenji e o Sudo. Porque, cara, o Ryuen reconhece esses dois aí, mas ele diz que para ela poder se lembrar do passado, para Horikita lembrar do ano anterior, porque mesmo o Koenji e o próprio Sudo não eram as melhores escolhas para intimidar o Ryuen. A gente sabe que o cara aí, ó, é brabo nas brigas, e que todas as batalhas, inclusive, não precisam ser feitas antecipadamente, sem se deixar intimidar, então, pela ameaça que estava rolando ali, usando as suas áreas supervisionadas para opções questionáveis, a Horikita fechou o seu livro e disse então para o Kiyotaka que eles poderiam sair. E nada disso ia acontecer. Só que o Ryuen não tinha a intenção de se mudar, mas Katsuragi afirmou que eles precisavam dos dois, mais do que precisavam da sua própria classe. Depois desse incidente, então, a avaliação da Horikita mudou, porque determinava que a sua classe era digna de entrar numa competição, superando inclusive as expectativas iniciais de qualquer pessoa que estava lendo. O Ryuen afirma que foi devido à ajuda do Kiyotaka que ela poderia exalar essa tal confiança em relação à negociação contra eles, quando então ele pegou o copo e jogou em cima do Kiyotaka. Só que o Kiyotaka, né, habilidoso como sempre, desviou do que estava ali e bateu o suco da laranja de fato na parede, né? Deixou a parede toda colorida, pintada de laranja lá. Olha que bacana! Então, o Ryuen perguntou para Horikita se um ser humano poderia ser rápido o suficiente para evitar aquele ataque. E ela mesma talvez pudesse, só que ela falou que não conseguiria. Só que o Kiyotaka parecia tão imperturbável nesse momento, continuava de fato com a mesma expressão. Isso está sendo basicamente chamado de robozão, né? Um super-humano no bagulho. Logicamente que não é à toa, porque ele é um super-humano. E o En então afirmou que o próprio Kiyotaka era o as da classe. Também não mentiu. O Kiyotaka estava mais preocupado nesse momento em ser indiferente e provocador quando o Ryuen resolveu perguntar do porquê que ele tomou isso para evitar completamente essa situação. O Ryuen então disse para Horikita que se ela quisesse uma negociação, a primeira coisa que deveria fazer era remover o Kiyotaka da sala, que ela se recusou a fazer. Ambos perceberam que ela provavelmente já tinha descoberto o acontecimento lá do telhado sobre a Kei. E o Kiyotaka teve que chegar lá e salvar ela, porque o Ryuen meio que começou a praticar o bullying ali. O Ryuen e a sua trupe praticaram bullying com a Kei. Então ela declarou que era natural para usar qualquer arma da sua disposição, e que a sua classe, sendo a que tem as maiores vantagens, é a que tem a liberdade de propor essa aliança aí. Ela fez isso então para que fosse, em última análise, a sua escolha, e observava também como ela não continuava a se unir à classe A. Desse jeito, a sua classe ficaria em primeiro lugar. Katsuragi só podia esperar pela resposta do Ryuen, e depois de alguns segundos ele acabou aceitando os seus termos. Mas o problema é que ele colocou outra parada aí, que quem estava na sua frente de pontos de classe tem que pagar o outro com pontos privados antes da formatura. A Horikita não aceitou essas condições, afirmando que isso só podia ser resolvido através de uma luta mais justa entre as classes. Katsuragi estava até disposto a concordar com ela, só que o Ryuen permaneceu obstinado, dizendo a ela para mostrar mais sinceridade no que ela estava falando. E ela repreendeu ele dizendo que o tema da confiança não caía muito bem com relação ao Ryuen, né? Muito menos ele. A gente sabe por quê. Só que já existia uma concessão para ela e ela não cederia tipo nem um centímetrozinho, nem um wi-fizinho, né? Uma agulha para o próprio Ryuen. Então, quem cedeu foi o Ryuen, dizendo que o inimigo do seu inimigo era o seu amigo. No entanto, a última marca de verificação para eles ainda não tinha sido respondida. Ele perguntou se esse plano tinha sido construído por ela, Horikita, ou pelo Kiyotaka. Ela sabia que era muito improvável ele aceitar isso tudo se o Kiyotaka apresentasse o plano e se apropriasse dele, dizendo então que o Kiyotaka estava apenas agindo como testemunha. Ela nem tinha contado nada para ele antes. Então, satisfeito, Ryuen concordou formalmente em assinar o acordo e depois do fator decisivo foi para o seu consentimento. A Horikita então pediu a opinião do Kiyotaka com relação a isso. Ela expressou como eles estariam descontentes em algum lugar, mas que as principais opiniões dos jogadores aí de poder de Kei e Yosuke seguiriam na sua liderança. Eles concordaram em firmar o contrato com os respectivos professores sendo os observadores da parada toda. E também ela convidou o Katsuragi para examinar os detalhes com o Ryuen indiretamente, dizendo para eles fazerem o que eles quisessem enquanto buscavam a sua permissão. Uma vez feito, Katsuragi perguntou o que eles fariam se Ichinoze e Arisu se unissem, né? Botassem as duas turmas mais bravas aí também
uma união estável. Então a Horikita acha que isso não era um problema, já que a classe A estaria arriscando a posição de terceiro lugar devido à vantagem de mão de obra da Ichinose, mano. Lógico que o Kiyotaka refutou dizendo que a Arisu definitivamente teria uma estratégia para vencer, mas era altamente dependente do quanto ela queria vencer. Não necessariamente ela queria, né, ter essa vitória. O Ryuen e Katsuragi, então, começaram a discutir devido à ameaça iminente e imprevisível que a Arisu podia colocar no meio das contas. Então, vendo os três não conseguirem concordar e resolver o assunto, o Kiyotaka entrou na jogada e prometeu que não estaria presente nisso daí. No entanto, a sua condição era que as suas aulas não correspondessem, né, a um único ponto. Impressionados e surpresos, os líderes da classe concordaram imediatamente, dizendo que a remoção daquela ameaça tornaria tudo muito mais fácil do que eles iriam fazer para competir. Então, sem ela na classe A, seria uma escolha mais fácil de se tomar contra a classe A. O Kiyotaka então começou a compartilhar a sua ideia com todos os três, incluindo o próprio Ryuen, né, que estava ali ouvindo, e no caso a gente tinha até falado que ele não ia aceitar, ele não aceitou. O Ryuen rejeitou a ideia, mas o Katsuragi aprovou, dizendo que se fosse por ele, com certeza funcionaria finalmente. Ele só afirmou que depois da queda da Arisu, o Kiyotaka era o próximo a cair para o Ryuen. Ele aceitou o desafio, imaginando que chegaria a isso, né? Então, ele começou a formular uma arma secreta designada para Arisu especificamente, que os três antes dele nunca poderiam alcançar ou esperar alcançar. Então, basicamente, o Kiyotaka estava planejando tudo para se tornar o primeiro lugar da parada, acima de todos. Só que do outro lado da guerra, a classe A também estava tendo uma reunião nesse meio tempo. Arisu convocou uma reunião surpresa e divulgou como que a Horikita e o Ryuen fizeram pacto. Ela já sabia basicamente de tudo. Hashimoto estava em dúvida sobre o que aconteceu, mas a Arisu deu exatamente a mesma citação do Ryuen, o que fez com que o seu rosto escurecesse um pouco. Cara, ela afirmou francamente que se fosse individualmente, qualquer uma das três classes poderia vencer, mas se duas classes se unissem, a única que ia sobrar ia se tornar terrível para a classe solitária, né? Ia ficar sozinha e ia perder. Então é bom se o Ryuen ficasse em primeiro com a Horikita em segundo, mas ela previu o oposto que fosse acontecer. Principalmente por causa do Kiyotaka, porque de fato ele era a única pessoa que escondia os seus rastros, então era bem provavelmente que ele ia querer ficar em primeiro. O Hashimoto rapidamente recuou por isso, não querendo provocar ela ainda mais. Então ela meio que foi questionada do seu plano, afirmando que se ela estivesse ausente, eles certamente perderiam, com uma dedução de 150 pontos no histórico. Ela respondeu que participaria também, trazendo alguma preocupação para os dois outros participantes, porque ela não ia participar ativamente. Enquanto eles durarem até o final, ia ficar tudo bem. Ela disse, inclusive, para eles tentarem desviar as duas aulas no próprio dia e causar um drama, porque eles ficaram surpresos, porque ela seria a informante da parada. E não ouviram nada além de que ela não ia estar presente no local, mas que sim, traria a malícia e as respostas de tudo por trás das contas. Então, familiarizado com esse título da classe A, a gente sabe que a Arisu é top dos tops. Na noite anterior do festival, então, o Kiyotaka ligou para Horikita e disse para ela que estaria ausente no dia seguinte. Ele disse que, se necessário, ele queria impedir a Arisu de comparecer. Sabendo que não seria capaz de convencê-lo do contrário, ela permitiu. Mas reclama, inclusive, que ele vai ter que trabalhar em dobro para compensar esses pontos perdidos aí. No dia seguinte, então, da perspectiva da Horikita, o Nagumo estava lá dando as discussões de aberto, então, que havia muitos convidados importantes, o que era uma visão desconfortável para vários dos alunos. Nagumo continuou a cumprir o seu papel sobre toda a atmosfera tensa que estava rolando, e uma vez concluído, os alunos tiveram a autonomia para concluir os seus respectivos eventos depois de serem informados do seu regulamento de fato. A Horikita elaborou todo um plano com o Katsuragi referente ao festival, porque ele se concentrava fortemente no trabalho em equipe. Apesar de resolver muitos dos assuntos administrativos, logicamente, de antemão, né, ela sentiu-se um pouco inclinada para verificar se os seus colegas de classe estavam agindo da forma correta. Os primeiros eventos que eles participaram era a corrida de 100 metros. Assim que a assembleia se desfez, Ibuki correu para poder garantir que elas não escapassem da sua competição. Com o Kiyotaka ausente nesse momento, foi uma partida caladora entre as duas classes, a classe do Ryuen e a classe da Horikita, embora eles não tenham mantido sua posição. A turma da Ichinose ficou em terceiro lugar, enquanto a turma da Arisu ficou em quarto lugar. E isso tudo começou a refletir sobre o reconhecimento direto do Kiyotaka, que provavelmente a Horikita começou a pensar que ele tinha feito algo com a Arisu, porque ela também estava ausente de lá. Com a falta do seu líder, isso resultava na pontuação atual horrível que a turma dela estava tendo.
e pretendia obter inclusive mais pontos durante o festival. Só que no meio do festival, a maioria dos alunos já tinham completado as 5 competições exigidas. Os resultados já estavam começando a aparecer. Com a ausência da Arisu, a classe A estava lutando contra a Horikita e também contra a Ichinose, que examinavam ativamente a progressão de cada competição e tentavam sempre maximizar o número maior de pontos possíveis. Embora muitos alunos da classe A tenham ficado desmoralizados com a ausência da Arisu, outros também ficaram motivados, queriam mostrar o papel lá que eles tinham força mesmo sem o seu líder. E o Ryuen chegou lá para examinar essa comoção em primeira mão, cara. Então ele finge que, era uma vítima, culpando a classe A por todas as suas ações imprudentes, causando deliberadamente um tumulto lá. E isso desestabilizava os caras, mano. Foi quando a classe A descobriu que a classe D tinha colocado uma armadilha em cima deles. Shimizu pretendia chamar o professor para resolver essa disputa aí, só que Hashimoto interrompeu ela. E aí o argumento foi o seguinte, que isso serviria para agravar ainda mais o problema. Então eles diziam que para deixar tudo de boa ali, ele se aproximou do Ryuen e o Ryuen se defendeu falando que só teria um acordo se as desculpas fossem pedidas para ele. Pelo menos um pedidinho de desculpa servia, né? E até rolou o pedido de desculpas, mas o Ryuen não aceitou, tá ligado? A classe A estava procurando ativamente uma maneira de aumentar a sua posição na classe D. E procurando diminuir a situação, o Hashimoto então convenceu com sucesso 2 dos alunos da classe A a se desculparem. Mas como os 2 acabaram não aceitando, o professor foi até chamado. E lá, na ponta do iceberg, quando era para ser dito tudo, terminar, começar a esclarecer tudo pro professor, o Ryuen aceitou a desculpa, disse que ia ficar de boa e tal. O professor ficou boladão da vida, mas foi tudo resolvido no final das contas, né, cara? Então, beleza. Às 11 da manhã, então, o Kiyotaka podia ouvir o som dos aplausos do lado de fora devido ao festival esportivo já tá rolando. Ele deduziu que deveria ser muito divertido e como era bom ele, inclusive, não ter nem ido ao festival. No entanto, o vencedor da feira esportiva seria determinado na Sakayanagi. O fato aqui é que tudo seria determinado se ela decidisse participar ou não. Ele refletiu com tudo no seu lugar que, ele podia confiar no presidente Sakayanagi também, né? Que era o pai da Sakayanagi para poder proteger ele, lamentando que se ele escolhesse trair o próprio presidente, seria impossível ele não ser expulso. Então, enquanto ele preparava o almoço, um visitante inesperado tocou a campainha. Do outro lado, a Arisu estava lá. Vocês vão entender mais ou menos qual é a treta do Kiyotaka com o Sakayanagi. Eles têm uma parceria, né? Então, ter o líder da classe A entrando em qualquer sala, muito menos no rival masculino, né, numa classe diferente, seria uma grande notícia. Embora o Kiyotaka decidisse receber ela de maneira adequada, né? Ele também convidou ela para sentar na cama e tal, e lembrou da deficiência física dela para não ficar muito tempo em pé. Eles começaram a conversar. Ele recebeu um presente da Mont Blanc dela e rapidamente fez um cafezinho para os dois. Apesar de ter fingido um comportamento diferente, a Arisu percebeu e mencionou brincando com o Kiyotaka que sabia que ela viria até lá e usou isso como parte da sua estratégia. Por quê? Ele ficou impressionado com ela, por ela saber essa facilidade e descobrir todos os planos e intenções do Kiyotaka que estavam sendo clandestinos com seu pai. Basicamente, apesar de nem mesmo pensar profundamente sobre isso. A Arisu explica como que, embora a classe A tenha muitos alunos promissores e atléticos, ainda não seria o suficiente para competir contra a classe da Horikita e do Kiyotaka. Então, assim, exigia que alguém escolhesse delegar as pessoas certas para enfrentar os seus oponentes, enquanto adivinhava sua estratégia. O Kiyotaka sabe que ela é mais do que adequada para esse papel e poderia usar todos os alunos em outras séries também para poder manipular toda a competição ao seu favor. No entanto, a Arisu revelou que o pai dela deu as informações de que o Kiyotaka não estaria participando e que os guardas foram designados para que ele não precisasse interagir com nenhum outro aluno da Sala Branca. Aí, ligou os pauzinhos na cabeça dela e ela viu que o Kiyotaka compartilhou essas informações aí. Que na verdade foi meio estranho. Por quê? Porque normalmente o pai da Arisu, o Sr. Sakayanagi, não era de compartilhar essas coisas com outras pessoas, principalmente com a sua filha. Então, eram algumas coisas confidenciais. Ela ligou os pontos e sabia que quem tramou isso tudo foi o Kiyotaka. E combinou mais ou menos com o pai dela esse tipo de coisa, porque ele não misturava assuntos privados e públicos. Mano, isso foi sensacional. Deixou o Kiyotaka, de fato surpreso, né? Saber que 2 pessoas tão inteligentes estão entrando numa jogada dessa mais uma vez, cara, é absurdo. Um gênio criado e um gênio original, né?
que nasceu gênio. E como basicamente eles tinham futuros diferentes, provavelmente ela, independente do que ela ganhasse ou não ganhasse essa competição, ela ia ter os privilégios por ser um gênio do jeito que ela é. A própria Arisu não se importava em terminar na classe A ou classe D. E como assim o Kiyotaka também não tinha isso, ele só queria chegar na classe A pra dizer que ele era brabo, né? Porque, de qualquer forma, provavelmente ele voltaria pra Sala Branca depois que terminasse o colégio. Assim, então, para garantir a sua própria segurança, o Kiyotaka teve que tomar algumas medidas drásticas e precauções extras. A Arisu perguntou se ele ia cometer algum crime no momento, mas ele disse que seria, na verdade, um segredo compartilhado entre os dois. Então o Kiyotaka fez questão de lembrar a Arisu da sua deficiência, e como eles estavam isolados em qualquer outro lugar ali, sem qualquer outra pessoa, mesmo que ela gritasse, ninguém viria para o seu socorro. Por isso, a Arisu se recuperou, né? Recuperou a compostura e permitiu que o próprio Kiyotaka fizesse qualquer coisa que ele quisesse. Impressionando com isso, quando o Kiyotaka jogou o telefone na cama, ele aproximou suas mãos do pescoço dela. A Arisu sorriu, fechou os olhos em resposta a isso. E aí apareceu uma hora depois, né? Você já deve estar imaginando o que aconteceu. Rolou, pode ter rolado ali, né? Uma pequena, talvez, traição com a Kei, quem sabe, né? Então eu vou deixar subentendido pra você saber. Eu acho que rolou sim, né? Uma hora depois o cara apareceu aí, e a Arisu disse até alegremente que agora eles tinham um segredo entre os dois e que não podia ser revelado pra ninguém. Então, mano, é a única coisa que dá pra gente pensar nisso daí, né? Obviamente. Então, passado um tempo depois disso, em outubro, o resultado do festival esportivo foi revelado. E como de costume, já sabíamos, né? Classe da Horikita em primeiro, Ryuen em segundo, Honami em terceiro e Arisu em quarto. A Horikita então compartilhou que ela aprendeu muito com esse exame aí, que era um exame unânime, e também isso sentiu que, para justificar e manter a Kushida nos lugares, foi uma coisa boa, porque as notas dela contribuíram pra caramba, eram muito mais altas do que a Airi. Então, mano, valeu a pena deixar ela lá. Poderia ter sido, no entanto, alguma coisa diferente, né? Porque removendo essas coisas no papel aí, Kasabi ainda era um problema, e a Kushida ainda poderia optar por se rebelar a qualquer momento contra a Horikita ou Kiyotaka. Então a Horikita se desculpou pro Kiyotaka, dizendo que ainda era uma criança, que cometia alguns erros, né? E ela tinha que melhorar nisso daí. Acabou nomeando a Kei, Hirata, Sudo, Onodera e Koenji como pessoas que poderiam ajudar ela a atingir a classe A. E também o Kiyotaka, obviamente, incluindo ele, admitindo que ele era uma pessoa indispensável para chegar lá. Só que no monólogo do Kiyotaka, ele deixou mais do que claro dizer que ele mesmo era apenas uma peça do quebra-cabeça. E depois de terminar tudo, terminar de testemunhar o crescimento da Horikita, ele ia deixar a sua classe. Ela então reconheceria toda a verdade inescapável, entendendo que a classe que ela pensava ser invencível seria atendida por uma realidade intransponível no futuro. Ele vai mostrar para ela pessoalmente a verdadeira cara, a verdadeira face do Kiyotaka. E, mano, ele não tá fazendo isso por ninguém além de si mesmo. A gente sabe como o nosso prota é frio e calculista. Contanto que ele vença no final, nada mais importa. Uma vez que ele decida se tornar o seu inimigo e mostrar sua verdadeira derrota, tudo ficaria perdido pra Horikita, mano. Ela ia ficar em choque. Ele afirmou também que com a sua retirada ele poderia ter um resultado não intencional da sua derrota, embora ele já soubesse do resultado total. A contradição, então, de querer ser derrotado e ao mesmo tempo não querer ser derrotado formava um paradoxo na mente dele, tipo, absurdo. Mas isso a gente pode ver muito mais à frente. Rapaz do céu, que história simplesmente magnífica. Sem sombra de dúvidas, é uma obra completíssima, cara. Porra, principalmente quando a gente tá falando do tema inteligência, mano. Não tem como. Essa obra me agrada até hoje, principalmente por causa disso. A parte inteligente e mental não tem como não te prender. Então vocês que curtem, se vocês derem aquele feedback positivo aqui pra gente, comenta aí embaixo e capricha naquele like que com certeza eu trago mais momentos épicos de Yukoso aqui no canal. Tem muitos acontecimentos na novel épicos pra gente trazer aqui pra vocês. Então comenta aí embaixo, capricha nesse like e principalmente se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder quando eu lançar todas as outras histórias e vários momentos incríveis que vão acontecer, tá? Então conforme a obra vai lançando, a gente vai trazendo mais. Valeu demais, galera. Tamo junto sempre. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu apoio. Beijo no coração. Eu te espero no próximo vídeo. Fui!